Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de processo penal em nosso canal. Hoje nós vamos dar continuidade aos ritos especiais do processo penal. Nós estamos falando aqui hoje dos crimes contra a honra, previsto lá no capítulo 3 do Código de Processo Penal, do processo e do julgamento dos crimes de calúnia e injúria de competência do juiz singular, tema compreendido entre os artigos 519 a 523 do Código de Processo Penal. A doutrina prevalente, a jurisprudência também, englobam nos crimes contra a honra o processamento também do crime de difamação, embora a redação antiga do Código de Processo Penal não contemple aí no capítulo 3 a difamação. Mas para nós aqui são os crimes contra a honra em sua totalidade, calúnia, injúria e difamação. Com a reforma que tanto se espera do Código de Processo Penal, este é um procedimento que deve deixar de existir e ser englobado aí pelos demais procedimentos, porque a gente vai observar que é um procedimento que depende de outro para que haja aí o devido processamento. Mas isso a gente vai falar na sequência. Com isso, vou deixar aqui, neste momento, o slide para que a gente possa seguir adiante. Bom, olha lá, né? Recapitulando, quais são os crimes contra a honra? Calúnia, artigo 138, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E difamação, artigo 139, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Injúria, artigo 140, injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Estamos observando que são todos crimes ou são todos infrações de menor potencial ofensivo. A pena máxima não ultrapassa a 2 anos. Mas nós não vamos utilizar o rito especial, o rito sumaríssimo, logo de cara, né? Então a gente precisa compreender o que traz o rito especial dos crimes contra a honra. A regra está aqui no artigo 520. Antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes, quem são partes, querelante e querelado, oportunidade para se reconciliarem, fazendo-as comparecerem em juízo e ouvindo-as separadamente, sem a presença dos seus advogados, não se lavrando termo. Por se tratar de direito disponível, previu aqui o Código de Processo Penal, previu o legislador, momento de conciliação, porque não vamos falar aqui em audiência, mas é um momento de conciliação. Então a gente vai observar que o juiz, antes de receber a queixa é a peça inicial que dá o processamento dos crimes de ação penal privada. Então eu tenho do polo, quem promoveu a queixa-crime é o querelante, quem está sofrendo a queixa-crime é o querelado. Então o juiz, antes de receber, ele dá a oportunidade às partes de se reconciliar. Mas vejam que interessante, né? Ele não conversa com as duas partes ao mesmo tempo na presença de seus defensores. Então ele vai ouvi-las em separado, sem a presença dos seus advogados. Uma redação antiga, da década de 40, nós temos aí o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, em 96, e fica sempre aquela pergunta, né? É válida essa questão sem a presença do advogado? Se a parte tiver advogado constituído, a gente não vê nenhum prejuízo do advogado lá estar. Artigo 133 da Constituição Federal, que o advogado é imprescindível à justiça. Se a parte não tem um advogado nomeado, então não há o porquê, neste momento do 520, se nomear um advogado. Mas é bastante discutido porque é uma redação antiga que conflita aí com o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Por não ser uma regra de processo, está ainda em situação de conciliação, tratando-se de direito disponível, porque honra é direito disponível.
porque quando nós falamos em honra, os crimes de calúnia, difamação e injúria tutelam esta honra objetiva e subjetiva. Honra subjetiva, lembrando, é o conceito que o indivíduo faz de si. Honra objetiva é o conceito que a sociedade faz do indivíduo. Então pode ser que a pessoa se sinta ou não ofendida em sua honra, por isso que se trata de direito disponível. Artigo 521. Se depois de ouvir o querelante e o querelado, o juiz achar provável a reconciliação, promoverá entendimento entre eles na sua presença. Olha que redação antiga, achar, né? O juiz não acha, o juiz tem certeza, né? Então o juiz ouviu o querelante, ouviu o querelado, se ele entender provável a reconciliação, ele vai promover esse entendimento entre eles, e aí sim na sua presença. Artigo 522, no caso de reconciliação, depois de assinado pelo querelante o termo de desistência, a queixa será arquivada, estará extinto o processo sem julgar o mérito. Então, se houver a reconciliação. Se a gente pensar aqui, né? E aí o que vai acontecer não havendo a reconciliação? Não sendo possível a reconciliação entre as partes, o juiz prosseguirá de acordo com as regras processuais da Lei 9.099 de 95, na medida em que os crimes contra a honra, em regra, possuem pena máxima não superior a 2 anos. Somente quando se tratar de crime de calúnia agravada por alguma das causas de aumento de pena, lá do artigo 141 do Código Penal, ou quando for caso de injúria racial, é que a pena máxima será superior a 2 anos, estará afastada a competência do juizado especial criminal. E aí a gente tem uma observação aqui, né? Curiosamente, o artigo 519 do Código de Processo Penal dispõe que deverá ser seguido o rito ordinário, apesar de a pena máxima em abstrato ser inferior a 4 anos, que é o caso da calúnia agravada, por ter sido cometida na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação. Tem pena máxima de 2 anos e 8 meses, nos termos do artigo 138 e 141, inciso 3 do Código Penal. Enquanto a injúria racial tem pena máxima de 3 anos, artigo 140, parágrafo 3º. Ou seja, quando nós estamos diante do artigo 141 e do 138, deveria seguir o rito sumário, mas o legislador, talvez equivocadamente, mandou seguir o rito ordinário. Então nós temos que, via de regra, calúnia, difamação e injúria, se não houver a reconciliação entre ambos, seguirá o rito da Lei 9.099, com exceção da injúria racial e da calúnia agravada, que seguem o rito ordinário, por expressa previsão do artigo 519, e não o rito sumário. Então foi uma opção do legislador, muito mais atribua a falha do legislador que efetivamente uma política processual. Atribuo mais, repito, a uma falha do que a esta política, porque o correto, se é a Lei 9.099, deveria seguir o rito acima, que é o rito sumário. Mas, de qualquer forma, se segue o rito da Lei 9.099, com composição civil do dano, com transação penal, e o processo sumaríssimo, caso não haja nem composição nem transação penal. Em resumo, nós temos que, havendo denúncia ou queixa, se ela não for rejeitada, nós vamos para a audiência de reconciliação, que pode ser que a denúncia seja rejeitada por não preencher formalidades, lá do artigo 43. Se ela for rejeitada, caberá recurso em sentido estrito, artigo 581. Mas se ela não for rejeitada, a audiência de instrução, a audiência de reconciliação, se o crime for de ação privada. E aí nós vamos ter aqui o recebimento da denúncia ou queixa, prosseguimento do feito com a adoção do rito sumaríssimo, se a pena máxima não for superar a 2 anos, e do rito ordinário nos demais casos, que é injúria racial e calúnia agravada. A audiência de reconciliação, nós já vimos, vai estar lá a oitiva das partes, separados, sem advogado, no lavra-termos. Se o juiz achar provável a reconciliação, ele promoverá o entendimento. Se houver conciliação, será lavado o termo de desistência. Não havendo a reconciliação, a denúncia será recebida ou a queixa-crime, e aí sim prossegue no rito
sumaríssimo ou no rito ordinário, ok? Bom, um rito bastante tranquilo, né? É um rito que acaba se falando de forma subsidiária, tendo em vista que o correto, né, o legislador previu, né, o código prevê a reconciliação. Muito obrigado, espero que tenham compreendido. Aula disponível aqui no nosso canal, disponível lá no nosso canal também do Spotify em podcast. Uma excelente semana a todos, fiquem com Deus, muito obrigado.